10 horas e 33 minutos, 35 graus e 3 décimos é a temperatura. Troca de ideias traz agora o Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. Participação desta segunda-feira do médico psiquiatra Rafael Moreno, hoje falando sobre a síndrome de burnout, que é muito conhecida, a síndrome do esgotamento profissional e que agora passa a ser considerada uma doença ocupacional e que já há bastante tempo tem ganhado espaço na mídia em função do acúmulo de tarefas que as pessoas acabam incorporando no seu dia a dia e acabam ficando sobrecarregadas do ponto de vista profissional. Tudo bem, Moreno? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Então, este assunto é um assunto interessante, tá? Já tenho pesquisado sobre ele, inclusive a gente realizou uma pesquisa na Univates faz alguns anos atrás com estudantes. Apesar de ser um fenômeno mais estudado em trabalhadores, também é um fenômeno que pode ser encontrado dentro de estudantes. E o que é a síndrome de burnout? Depois que o indivíduo assume um novo emprego, uma nova posição, não precisa ser necessariamente um emprego formal, o indivíduo também pode ser um empresário, por exemplo, tá? Depois de um certo tempo, depois de alguns meses, ele passa a sentir sintomas emocionais que não tinham antes. Isso é importante, o critério da síndrome de burnout é: antes de você começar aquele trabalho, você não tinha esses sintomas. Não é uma pessoa que já era estressada e piorou o estresse. É diferente, tá? São sintomas que se iniciaram. Por isso, esse nexo causal com o trabalho é importante sempre estar dentro do diagnóstico. Então, E quais são esses principais sintomas? Os principais sintomas são o esgotamento físico-emocional. Então, a pessoa fica mais cansada, a pessoa passa a ter perda de memória, a pessoa passa a ter mais, no caso, perda do prazer em fazer o seu trabalho, tá? Aí começam as consequências, começa a faltar, diminui rendimento, a pessoa pode também ter insônia. São sintomas muito parecidos com ansiedade e depressão. Por isso que muito tempo a Classificação Internacional de Doenças, né, que é o CID, que a gente utiliza para fazer os diagnósticos, relutou em incluir a síndrome de burnout porque os sintomas eram muito próximos de depressão e ansiedade, e as pessoas falavam, mas por que não é ansiedade, por que não é depressão? Então, quando se tem sintomas ansiosos e depressivos ao ponto de atrapalhar e tem nexo causal com o trabalho, aí sim podemos dar o diagnóstico adicional de burnout. Isso tem várias implicações, tá? Porque no momento em que é reconhecido essa doença, consequentemente, provavelmente nós teremos aumento de encaminhamentos no INSS com esse CID também, tá? Hoje, por exemplo, a gente não tem assim uma clareza quando um indivíduo adoece psicamente em função do seu trabalho, não tem como comprovar, é uma comprovação mais complicada. Agora, com essa classificação de doença, vai ficar mais fácil, digamos, para o médico, até para o perito, entender de que existe esse nexo causal do trabalho. Isso vai mudar com certeza também os exames admissionais, tá? Então, empresários aí que estão escutando, isso é importante saber, tá? De que você tem que saber o estado inicial de saúde mental do seu funcionário antes de admiti-lo, para não dar o problema de admitir já o indivíduo já com algum problema, tá? E aí depois, eu tô com burnout, mas na verdade já eram sintomas que existiam prévio ao trabalho. Então são várias coisas que vão mudar com essa CID-11, né, que é essa nova classificação que vai incluir o síndrome de burnout como doença, sim. Né? Antes não era entendido como doença. E aí esse entendimento é porque agora estão havendo mais casos? Se sim, eu pergunto por quê? Tem a ver com a pandemia? Tem outro motivo? E também se tem uma área, né, que de repente as pessoas estão sendo mais atingidas pela burnout, se é de repente uma área específica, quem está na área da saúde ou quem está na área de negócio de uma forma geral também, como é que está o momento, né, aqui na nossa região, no Brasil? Claro, eu acredito que a síndrome de burnout é uma doença mais atual, tá? Porque, lembrem, se a gente for pegar até a época lá de Revolução Industrial, quem trabalha com o setor primário, com a agricultura, quem trabalha com o setor industrial, né, de trabalhos repetitivos, essas pessoas adoecem mais de problemas motores. Aí nós temos as LER-DOT, que são doenças por esforço repetitivo. E hoje quem trabalha, na maioria quem trabalha na cidade, são serviços, prestação de serviço.
Tá? Então, são relacionamentos humanos, computação. E aí, o nosso instrumento de trabalho não é o braço, não é o corpo, é a mente. E aí, isso faz com que, os estudos mostraram, né, que esforçar a mente várias horas por dia em excesso de cobrança, esse tipo de coisa que faz parte do serviço, da prestação de serviço, né, meta, enfim, pressiona, tá? Isso também afeta a mente, tá? Também temos consequências mentais e nos faz lembrar que a mente faz parte do corpo. Existe ainda muita gente que não acredita que a mente faça parte do corpo, mas a mente, ela é um produto, sim, da interação do cérebro com o restante do corpo e também adoece como qualquer outra parte do corpo. Então, sim, são doenças novas que a gente agora vai ter que se adaptar e quem trabalha vai ter que, quem emprega, quem trabalha, vai ter que estar mais atento a essas consequências. Bom, e entre as reflexões a respeito do futuro do trabalho, as novas relações que a gente tem, hoje a fronteira envolvendo o início da jornada e o fim, ela está um pouco nebulosa em função do WhatsApp, Sim. de você poder ter contato com o trabalho praticamente 24 horas por dia. Como é que faz para poder, então, se distanciar em alguns momentos e evitar que se tenha uma crise de ansiedade, uma depressão em função do burnout? Isso. Hoje nós temos também um fenômeno da questão da pejotização, né, do trabalho. Cada vez mais as empresas, na hora de contratar, evitando, né, fazer a contratação via CLT e tentando fazer na pejotização. Quando a gente tem CLT, a gente tem mais clareza da carga horária. O indivíduo vai lá, desliga o celular, enfim, no contrato está isso. Com a pejotização, isso já não acontece muito bem. Tá? E fazendo com que o indivíduo trabalhe 24 horas mesmo nas férias. Né? E isso, de fato, é um problema. E tem empresas que já estão preocupadas com isso e elas colocam já no contrato de que não entrarão em contato com o funcionário a partir de tal horário. Tá? Então, está vindo muito mais das empresas esse cuidado do que do próprio indivíduo que não quer perder aquele trabalho de ficar no home office, a pessoa não quer voltar para o escritório, não quer também entrar dentro da CLT, que é onde a gente tem vários descontos, às vezes que a gente, na pejotização, a gente consegue ter mais controle sobre onde é que vai esse dinheiro. Então, acredito que as empresas vão ter que se preocupar muito e se não botarem as regras, talvez tenha todo aquele processo de judicialização dos contratos, né? Isso é um problemão, tá? Mas a gente tem que ter clareza, né? O indivíduo tem que descansar um mês por ano, não é porque férias... as férias foram estudos que mostraram que o indivíduo que não tira férias, ele rende menos. Então, não é porque lá na CLT é obrigado a ter férias, não. Porque o indivíduo que não tira férias rende menos. Tá? Por que são 40 horas? Porque os estudos mostram que o cara que dorme pouco, que enfim, não se alimenta bem, que o cara que vive trabalhando, esse cara rende menos. Então, a importância da gente ter esse equilíbrio, e eu acredito que deve vir do empregador, e isso aí, essa exigência, para evitar problemas, porque se depender do jovem, se depender do cara que está sendo empregado, o cara vai tacar a ficha ali, vai fazer, né? Ainda mais vai ganhar mais, trabalhando mais horas, ele vai querer, né? Mas depois vem as consequências. Médico psiquiatra Rafael Moreno, obrigado pela participação.